Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no canal aqui Mensageiros da Fé. Nesse dia de hoje eu queria deixar a lição número 1 da Escola Dominical, desse ano de 2022, desse primeiro semestre, Nós vamos estar estudando a supremacia das Escrituras, A inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Vamos para a aula número 1, tá? O texto áureo dessa lição, está escrito: Bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. A verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática, Vamos para a introdução dessa lição nesse dia de hoje. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Deus, portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total, exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Vamos ver aqui então que a Bíblia, é a nossa única regra de fé infalível. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso GPS, a Bíblia é a bússola, A Bíblia que nos vai direcionar eu e você. Então a nossa única regra de fé tem que ser a palavra de Deus. Vamos lá para o tópico número 1. A origem da Bíblia e a sua revelação divina. 1. Origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem dos homens, mas no próprio Deus, Vai dizer aqui no 1, qual que é a origem da Bíblia, Então vamos ver aqui no tópico 1, a origem da Bíblia, que vai dizer que a Bíblia, é a nossa única fonte, de regra de fé, Olha o que Pedro vai dizer aqui em suas palavras. Nessa passagem, Pedro atribuiu a origem da revelação da obra do Espírito Santo. O comentário, a aplicação pessoal destaca que tal asservativa petrina significa que a Escritura não tem originário do homem, nem fora de intérpretes pelo próprio profeta, que medida transmitam as preciosas mensagens. Então a palavra de Deus, ela é transmitida, não foi do homem, não foi da mulher, mas sim a palavra de Deus, ela foi revelada ao coração do homem, É o Espírito Santo que tocou, E nós vamos ver a origem da Bíblia também aqui, que ela foi feita, Foi escrita por 40 autores, 40 escritores, que escreveram a Bíblia Sagrada, E vamos ver que cada um estava num determinado lugar, Cada um em um tempo, E a Bíblia se encaixa, E vamos ver que não foi vontade do homem, Desses homens, desses homens que escreveram a palavra de Deus, Mas sim guiada pelo Espírito Santo. Vamos para o tópico 2, a revelação geral. Chama-se a revelação geral aquela que Deus fez conhecer em toda a tua parte por meio de história do universo e da natureza humana, Na história, Deus revela pela sua soberania e ele controla o curso dos acontecimentos, remove, estabelece governo e nada acontece fora da tua vontade, Deus, ele é um ser divino, Ele faz tudo que está em sua volta. Ele criou o céu, ele criou a terra. Então ele está no controle de tudo, Vamos ver na história, Na história ele vai passar a história de Daniel.
tudo que aconteceu na Bíblia Sagrada, o Senhor está no controle, né? O começo, meio e fim. Eu costumo dizer que tudo que você precisa, tudo que você necessita está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Os acontecimentos passado, presente e futuro, tudo está na Bíblia Sagrada. O que você necessita, né? O que você necessita na sua vida está na Bíblia Sagrada. Se você necessita andar, está na Bíblia Sagrada. Se você necessita comer bem, saudável, está na palavra de Deus. Se você necessita de inteligência, está na palavra de Deus. Se você necessita como criar os filhos, está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o nosso guia, né? A palavra de Deus é a nossa única fonte infalível de fé, né? Então na história Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Muitas vezes falam, não, governo A, governo B vai entrar, mas o Senhor está no controle. Ele tira e põe quem Ele quer, porque Ele é o dono de tudo. Ele está no controle do universo, Ele está no controle do planeta, Ele está no controle da terra. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque Ele é o Criador do céu e da terra, então Ele está no controle. Amém? Vamos para o tópico 2. No universo, Deus manifesta o teu poder nas coisas criadas, céu, terra, mar e tudo o que acontece nele, né? Ele está no universo, Ele está no controle de tudo. Tudo que tem acontecido, pestes, terremotos, tudo está na palavra de Deus. É tudo para o cumprimento da palavra de Deus. Todos os acontecimentos na terra, no céu, no mar e na terra, estar nas mãos do Senhor. Tudo que acontece é permissão dele. Tudo que acontece é permissão de Deus, né? Vamos ver aí, né, a peste, né? Está na palavra de Deus. Tudo que você precisa para saber, né, do futuro está na palavra de Deus. Basta você analisar a palavra, basta você analisar a palavra de Deus, né? Você vai ver que os acontecimentos que têm acontecido, a palavra de Deus tem se cumprido a cada dia. Vamos para o C. No ser humano, criado à imagem e semelhança divina, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, né? Vamos ver aqui, vamos ver que a humanidade, embora pecou, errou, Adão pecou, Eva pecou, foi expulso do Éden, mas o Senhor deu, né? Veio com o nosso Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para dar possibilidade de eu e você morar na eternidade. Ó que coisa linda! O homem pecou, errou, foi expulso do jardim do Éden, né? E passou os profetas, passou os sacerdotes, passou os levitas, passou todos, né? E chegou até Jesus Cristo, que rasgou o véu naquele momento, que deu a sua vida na cruz do Calvário pela humanidade. Deu oportunidade para mim e você morar na eternidade. Ó que coisa linda! Vamos para o tópico 3. Revelação especial. O que é revelação especial, né? Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa da humanidade em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos. Ela é o complemento da revelação de Deus, fez a si mesmo na história, no universo e na humanidade, né? O que é a revelação especial? É a redenção, né? Vamos ver aqui que a revelação especial necessaria, porque após a queda de Adão, o pecado passou a todos por causa de não oferecer a redenção para os perdidos. Ratificamos que a Bíblia Sagrada é a única revelação escrita por Deus e pelo Espírito Santo. Vamos ver que na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos falam, não, o Espírito Santo não estava, mas estava. Porque quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala isso é porque estava lá os três, é no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a revelação espiritual o que é? É a redenção. A Bíblia Sagrada nos mostra
que o homem e a mulher têm jeito. Embora pela sociedade não tem jeito, pela humanidade, né? Mas a Bíblia confirma para mim e para você que há redenção para a sociedade, que há redenção para o mundo. É aquela pessoa que se entrega ao Senhor, é aquela pessoa que se entrega de corpo e alma, é aquela pessoa que se entrega para ser salvo para o Senhor, né? Essa é a revelação especial, que ainda há redenção. Ela dá oportunidade, porque ainda o Espírito Santo está aqui. Jesus não voltou, Jesus não arrebatou a igreja. Ainda dá oportunidade para eu e você morar na eternidade através da redenção do Senhor. Vamos para o tópico número 2 das evidências. Evidências da Bíblia. Evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas, né? A palavra autenticidade tem origem grego, né? Como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado à Escritura, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia é autêntica a si mesma, dentro das evidências internas. Destacam-se unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principal, dialeto, a cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordam centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente dos seus escritos que harmonizam, formando-os em um todo, sem qualquer contradição, né? Vamos ver aqui que tinha 40 autores, cada um fez em um lugar determinado. Um na Ásia, outro em Israel e outro lugar, né? Dando exemplo aqui. Mas eles se harmonizaram a palavra de Deus. A palavra não contradiz, né? A palavra de Deus não tem contradição, então ela é verdadeira. A veracidade da palavra de Deus é verdadeira, né? Porque cada um foi escrito em um lugar e todas se encaixaram. Porque a própria Bíblia explica a Bíblia, né? Vamos para o tópico B. A ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra a divisão da alma e do espírito, como os discípulos no caminho de Emaús. Vamos ver aqui que a ação do Espírito Santo é imediata. Você pode ver que uma pessoa que lê a palavra de Deus, né? Ela começa a ler a Bíblia, ela começa a colocar em prática, a vida dela vai mudando. A minha vida não foi diferente. Quando tive o contato com a Bíblia, que eu comecei a ler a palavra do Senhor, que eu comecei a meditar, o Espírito Santo foi me tocando, o Espírito Santo foi me mudando, o Espírito Santo foi me transformando, né? Que muitas vezes a pessoa pega a palavra de Deus, né? Ela lê a Bíblia, já leu 2, 3, 4, mas ela não teve mudança de vida, porque ela está lendo a palavra de Deus como fosse um livro, como que fosse uma revista, como fosse um jornal. Mas não, quando você lê a palavra de Deus, né, com o coração aberto, né, com o coração sincero, o Espírito Santo, ele traz, né, um conforto, ele vai ensinando, ele vai mostrando, ele vai dirigindo, né, que o Espírito Santo é o nosso guia, meu irmão. O Senhor Jesus subiu para o Pai, mas ele deixou um Paracleto, o Consolador, o advogado fiel. Então o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, é possível, né? Vai dizer aqui que ele penetra como espada, né? Penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Você vê quando o Espírito Santo ele age, ele transforma aquela pessoa chega quebrantada na igreja, cheia de pecado, né? Chega toda machucada, né? Cheia das coisas mudando, e ela deixa o Espírito Santo entrar, Deus vai transformando a vida dela, Deus vai realizando coisas, né, que ela nunca pensou em fazer, Deus vai modificando, não é ela, é o Espírito Santo, porque quando você deixa o Senhor trabalhar, ele vai trabalhando na sua vida. Então o Espírito Santo tem um papel muito grande na vida do homem e da mulher. Vamos para o 3, para o C. Profecias e eventos. Exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade da Bíblia.
Então vamos ver que as profecias, né, dos eventos futuros está na palavra de Deus. Tudo que vai acontecer no mundo, até a volta de Cristo, está na palavra de Deus. Basta você analisar, basta você comparar a palavra de Deus, basta você ler e entender. Você vai ver que as coisas deste mundo têm se cumprido, mas está escrito na palavra de Deus. Está escrito no manual de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Então, tudo que vai acontecer futuro está na palavra de Deus. Vamos aqui para o tópico 2, né? Número 2. Evidência externa. Compreende-se que, como a evidência externa, aqueles que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações indicam que fundem os conceitos de inerrância, isto é, a Bíblia não contém erros, né? E diz respeito de ser contestada por ateus incrédulos. A Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido em toda a história. Então a Bíblia é o livro mais traduzido, né? Externamente, em todos os mundos, e o livro mais vendido é a palavra de Deus. E você vê que grandes homens, né, da Bíblia Sagrada começaram a ler a palavra de Deus, né? Vamos ver aqui, eu trouxe o ato do Espírito Santo. Dr. Lehmann, né, decidiu ler a Bíblia para confrontar os seus vizinhos. Esse Dr. Lehmann era um ateu, né? Ele viu seus vizinhos ali, né, ir para a igreja com a Bíblia Sagrada debaixo do braço. Ele resolveu ler a Bíblia para confrontar os cristãos vizinhos dele. A Bíblia fala que ele começou a ler a palavra do Senhor. E com uma semana que ele começou a ler, ele esqueceu de seus vizinhos. E começou a analisar as escrituras do Evangelho de Mateus, Marcos. E foi lendo o Novo Testamento. Ali o Senhor foi trabalhando em sua vida. Ali o Senhor foi trabalhando. E ali o Senhor foi trabalhando. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não, a história de Dr. Lehmann vai dizer que no final ele se rendeu aos pés de Jesus. Um homem ateu que resolveu que confrontar os seus vizinhos cristãos se converteu ao Evangelho. Então você vai ver que a importância, né? A autoridade da Bíblia Sagrada que ela tem. A autoridade de transformar vidas, né? Você pode ver onde você for com a Bíblia debaixo do braço, né? Ali todos têm respeito. Você pode entrar em comunidade, você pode entrar em lugar perigoso, né? Em qualquer lugar que você for na Cracolândia, quando você chega com a Bíblia Sagrada, eles respeitam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E este homem que confrontou, né, leu a palavra, a Bíblia, para confrontar os seus vizinhos cristãos, se acabou se rendendo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje prega a palavra de Deus. Vamos para o tópico 3, o último, a mensagem da Bíblia. A supremacia da Bíblia, a expressão latina sola escritura, confirma que somente a Bíblia é a regra de fé infalível, a autoridade final, matéria da fé prática nossa. Então, a supremacia da Bíblia é a nossa única regra de fé. Sola escritura, né? Escritura significa somente a escritura. Não existe outro livro. Outros livros você pode ler, evangelho e tudo. Mas a palavra de Deus, ela não tem erro. Ela é infalível, ela é inerrante. E ela transforma vidas. E ela muda vidas. A palavra de Deus é importante para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus é como um alimento, meu irmão. Eu costumo dizer que o nosso corpo precisa do alimento. Nosso corpo físico, né, precisa das proteínas, né, do carboidrato, do ferro, do cálcio, né, das vitaminas A, B, né, para nós fazer a nossa atividade do dia a dia, para poder acordar pela manhã, né, para ir trabalhar, para ter uma vida saudável. A nossa vida espiritual não é diferente, nós cristãos. Nós necessitamos da palavra de Deus. A nossa alma, o nosso espírito necessita, porque aqui é o alimento. Cada versículo que você lê, cada página que você lê,
É um alimento que vai sustentando você. Porque é o alimento de Deus que nos sustenta. Porque o mundo já é do maligno, irmão. E para você estar sustentado na presença do Senhor, você tem que ter o Espírito Santo. E você tem que estar sustentado na palavra de Deus. Porque muitos vão tentar te enganar. Muitos vão tentar te confundir. Mas vai dizer aqui, somente a palavra de Deus, a nossa regra de fé infalível. Amém? Vamos para o 2. O poder da palavra de Deus. O poder semelha o fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. Então a palavra de Deus tem poder. Poder de transformar, poder de salvar, poder de curar, né? E poder de levar para a eternidade. A palavra de Deus, ela tem poder. Através do Espírito Santo, né? Eu costumo dizer que muitas vezes, né, a pessoa ela chega na presença do Senhor, chega arrebentada, né? Chega sem vida, né? Chega desesperada, né? E ali ela ouve a palavra de Deus. Ela ouve ali a palavra inicial, ela ouve os louvores, ela ouve aquela pregação e ela sai aliviada. Porque a palavra ela tem poder de entrar e transformar. Ela tem poder de entrar na escuridão, né? E deixar aquela pessoa com luz. Ela tem poder de entrar, né? E varrer e tirar tudo aquilo que não presta. Porque a palavra de Deus é como um moinho. Ela entra dentro do peito, da alma. Ela faz aquela limpeza e tira tudo que não presta. E a palavra de Deus, ela começa a brotar. Ela começa a crescer. Você vai regando até ela dar fruto. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o terceiro é o propósito da Bíblia, né? A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa. Deus cujo alvo principal pela persuasão do Espírito Santo leva-nos à redenção até Jesus. A palavra ela tem esse poder, né? Por isso que o Senhor fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Pregar a palavra, né? Porque a palavra tem poder de pegar aquele que está na cracolândia, aquele que está no álcool, aquele que está na cachaça, aquele que ninguém dá nada, aquele que está esquecido pelo governo, aquele que está esquecido pelo pai, pela mãe, até mesmo fala, isso aí não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus quando entra, ela entra e traz redenção. Ela entra para dar vida e vida com abundância. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que os irmãos venham ficar com esse estudo maravilhoso, né? Hoje foi a primeira aula, eu creio que vamos trazer mais aulas aqui para você, a segunda, a terceira, mas que os irmãos venham ficar com esta palavra. A única regra de fé infalível é a palavra de Deus. Então, coloque em prática a palavra de Deus. Deixa ela entrar dentro de você e você vai ver que a palavra de Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.